de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Jorge é um colunista, ele tem um blog, tem um canal no YouTube, ele fala sobre economia, está sempre por dentro dos assuntos sobre economia. E ele trabalhou por anos também na Globo News, no Jornal Globo. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho, Jorge. Como é que foi a tua carreira? Olha, comecei com 16 anos e meio, mais ou menos. Eu comecei como estagiário num jornal que já não existe mais, chama Correio da Manhã, um jornal importante no Brasil na época. Eu ganhei um prêmio de jornalismo escolar, eu estava no colégio. Eu fazia um jornal muito subversivo, terrível para a época, na plena ditadura militar. E por isso mesmo, acho que eu tentei fazer até um jornal com cara de jornal. Aí a comissão de jornalistas lá gostou da minha dessa posição, não era um menino, não, um menino sabia de nada. Aí eu ganhei o prêmio era um estágio remunerado no jornal. Só que veio o ato institucional número 5, você não era nem nascida, e com isso o Correio da Manhã, que fazia uma certa oposição liberal ao regime militar, sofreu uma certa um tipo de boicote publicitário, principalmente do governo. O governo tinha uma presença importante na época. Então, metade da redação teve que ir embora. Eu, assim, com 16 anos, não tive que fazer coisas que jamais um jornalista nessa idade iria fazer, né? E quando eu estava com 17, comecei a fazer umas matérias relacionadas à economia. E o meu chefe de reportagem gostou e me transferiu para a economia na época. Eu odiei aquilo, né? Evidente. Um garoto ter que andar engravatado, cobrir bolsa de valores, aquilo para mim foi... primeiro dia eu quase chorei. Toda a redação me cumprimentou porque eu estava sendo promovido e não sabia. Porque essa fase foi a fase do Brasil grande, né, do milagre econômico, a economia, que era uma coisa que ninguém lia, passou a ganhar espaço. E eu tinha que fazer vestibular, eu fiz vestibular de economia, não fiz vestibular de jornalismo. Então eu me formei em economia, fiz até curso de extensão de economia, e o que me facilitou muito na minha carreira, eu fui trabalhar no Jornal Globo. Depois eu comecei a ter uma experiência de televisão, fiz um programa na TV Bandeirantes, participava de um programa na TV educativa, até que a Globo News foi criada em 1996. Globo News entrou no ar dia 15, eu comecei a participar no dia 27 de outubro de 96. Eu fazia um comentário no jornal principal. Ninguém nem sabia o que era a Globo News na época. O pessoal, estou te vendo no GNT. O GNT já era mais antigo, eu te vejo sempre no GNT. Eu disse, que bom. Eu fiquei quase 20 anos lá. Tinha um programa chamado Conta Corrente. Eu participava simultaneamente. Depois eu passei a fazer parte do programa que tinha mais audiência lá, que era o Jornal das 18 horas, com a Leilane Neubar. Foi uma experiência maravilhosa, um público diferente. E nesse tempo eu também, no Globo, mudei de colunista, editorialista, editor no jornal, né? No Jornal Globo. Essa coluna que eu fazia, às segundas-feiras, era reproduzida em muitos lugares. A exposição no Globo e na Globo News me deu chance de fazer um currículo também de palestras pelo Brasil. Enfim, eu virei um palestrante, foi até que me permitiu juntar um pezinho de meio, que você sabe que o jornalista ganha muito mal. Certo, e palestrante, pelo contrário, é mais também escrevi livros sob encomenda, até, né? Foram livros sob encomenda, mas todos relacionados ao mercado financeiro, de alguma maneira relacionados à economia. E agora eu estou no YouTube, tem um canal que leva o meu nome, espero que vocês me vejam lá, é um canal ainda muito amador, no seu ponto de vista técnico, e eu também não estou focando num público pequeno, eu não estou massificando ele,
Eu não quero falar sobre beabá de economia só, entendeu? O meu público é pessoas que se interessem pelo assunto de economia. Não tem receita de Certo. bolo. Dou Ok. receita de Jorge, então bolo. tu também já acompanhou muitos momentos do Brasil e tu deve ter visto muitas oscilações, muitos movimentos. E agora a gente está num período crítico, como não sei se tu já viu algo tão caótico como está sendo agora com o coronavírus, em questão de economia, algo que está preocupando tantas pessoas e causando certas turbulências, né? Qual seria o tempo de parada máximo para que o Brasil pudesse suportar, a economia pudesse suportar, sem causar tanto estrago, né? Mesmo ficando parado com a pandemia, qual o período máximo que poderíamos ficar? Olha, Priscila, uma das coisas que eu aprendi é que a economia não cresce você puxando o seu próprio cabelo, sabe? Ela tem que ter alavancas de crescimento. Alavancas podem ser mercado exterior, pode ser uma atividade econômica que você tenha muita competitividade, que você seja muito competitivo, ou um processo interno de investimento, que vai aos pouquinhos aumentando a demanda, vai estimulando a produção. O que acontece? Numa crise dessa, é uma crise global, né? Então, vai depender muito de como essa pandemia for controlada no resto do mundo. Hoje a gente está vendo que o polo, né, o epicentro da pandemia, que saiu da Ásia, passou para a Europa, e agora o epicentro são os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Por outro lado, hoje o maior parceiro comercial nosso é a China. A China compra petróleo, compra soja, compra carnes, compra minérios, mas principalmente café, açúcar, coisas que a gente produz com muita competitividade. Então, o mercado chinês está se recuperando, os mercados dos Estados Unidos certamente vai dar uma encolhida. Então, da alavanca externa, esse ano a gente não vai ter muita estímulo. Setores internos também vão sofrer muito, como o turismo, né? Eu vi você fez uma live sobre turismo. Eu acho que esse vai ser o setor mais afetado, porque ele tem uma perda efetiva. Quer dizer, mesmo que você adie a viagem, você não vai fazer duas seguidas, entendeu? Se você queria fazer uma viagem esse ano, outra no ano que vem, só vai ser uma no ano que vem. Então, é uma demanda que vai desaparecer, né? É a manicure da Priscila que não fez a unha esses 15 dias e não vai fazer duas vezes no mesmo dia, entendeu? Para compensar o que você fez. Então, é uma demanda que desaparece. Então, a gente vai ter um encolhimento da economia não tem alternativa. Isso é uma coisa global. Por outro lado, sempre o economista tem, em inglês é uma outra mão, né? Another hand, né? Por outro lado, tem que segurar a mão do economista para ele não fazer isso, para não ter uma outra mão. Eu vi uma entrevista hoje do presidente da Nestlé. Ele disse que as 8 fábricas que eles têm no Brasil estão trabalhando no máximo do máximo. Porque o que houve? As pessoas estocaram produtos, né? Ficaram com medo do desabastecimento e só essa reposição de estoque já faz com que as fábricas tenham que trabalhar ao máxima capacidade nos próximos meses, só para repor o estoque. Bom, eu espero que, passado 2 meses, Priscila, a pandemia comece a passar da sua fase de crise, achatar a curva e, paulatinamente, as atividades retomem a normalidade. Acho que, por último, serão as escolas. Precisaria uns 2 meses parados e é o que aguentaríamos. Mas eu acho que alguma coisa volta. Por exemplo, eu te dei o exemplo específico do setor de alimentos, setor de
produtos de higiene, produtos do cotidiano nosso. Você não vai comprar, talvez, um brinco. Aliás, seu brinco hoje está bonito. É uma argola, Jorge. Jorge, mas ovo de chocolate é supérfluo, tu não acha? Como é que uma fábrica de ovos de Não, chocolate... não, 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 não. É alimento, é alimento. As pessoas usam isso no seu... O pessoal da alimentação saudável, etc., mas a maioria da população consome hard, né? É. Então, o chocolate, tudo bem. Mas a Nestlé não é só isso, ela tem toda a parte de laticínios, tem, né, iogurtes e manteigas Ah, e leite claro, em pó verdade. e leites Não, das não mais é só variadas. visando a Páscoa, né? Não, não, É não, todo, não, todo não, não estou conjunto. falando da parte. Então, algumas atividades, elas continuam muito fortes, elas vão continuar, porque elas podem. Eu até pensei, como é que eles estão fazendo? A fábrica deles é muito automatizada, então dá para você trabalhar com pessoas não próximas umas das outras, né? O pessoal de escritório está no home office, então nem todas as atividades paralisaram integralmente. Certo. O problema é que a crise está muito ligada no sul, né, centro-sul do país, onde a gente tem a maior parte do PIB brasileiro. Você tem uma ideia, o Nordeste inteiro, do Maranhão, a Bahia, mais ou menos 15% do PIB, né, da nossa economia. É o tamanho da economia do estado do Rio, né? Então, mesmo que lá bombe, se a economia do estado do Rio vai mal, a economia de São Paulo, que é 35% do PIB, vai mal, mas olha, eles estão produzindo açúcar, laranja, manga, chocolate, enfim, não estão produzindo automóvel. Porque ninguém nessa época vai comprar um automóvel. Mas sabe o que vai acontecer? Quando chegar o fim da crise, você estava pensando em comprar um automóvel, você vai comprar. Porque é aquela sensação da sobrevivência, né? Eu sobrevivi à pandemia. Então, é, o que Então, eu quem estou tem dizendo. dinheiro guardado, por exemplo, está guardando e tu acredita que Não, quando melhorar o não, cenário, vai não, investir? não Ou só não? isso, Patrícia. A gente vai ter, como já tem agora, uma possibilidade de crédito muito grande. O Ah, Banco Central jogou muito dinheiro no sistema financeiro para ele ficar líquido, exatamente para ele não ter nenhum problema qualquer. Então, eles vão ter que emprestar esse dinheiro. Então, a taxa de juros vai estar muito baixa, os prazos vão estar muito favoráveis, vai ser muito fácil comprar a crédito. Então, quem tem aquele entendi. sonho de trocar de carro vai trocar, quem quer fazer uma reforma em casa vai fazer. A gente talvez tenha até uma acelerada no consumo que compense parte da perda que a gente está tendo agora. Só que tem uma perda que, como eu te falei, a tua manicure perdeu essa semana. Essa semana ela não repõe, entendeu? Tomara que aquelas pessoas que não estavam indo na manicure vão e aí compense essa. Mas o barbeiro, não adianta, eu não vou cortar o cabelo 2 vezes no Claro, mês. não. É. Certas coisas não tem como recuperar, não tem como comprar E mesmo dobrado, o serviços pintor também, né? de paredes, mesmo que ele tenha uma demanda maior, ele só consegue atender, né? Ele não consegue trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Ele tem um período. Então, há uma perda do PIB, da economia, que a gente está calculando, assim, uma coisa bem realista, em torno de 0,5%. Quer dizer, nossa economia vai colher 0,5% esse ano. E isso na hipótese da pandemia ser controlada em 2 meses. Mas a perspectiva era de crescimento de 2,2, né? Então, olha só, a gente sai da maior recessão da nossa história, dá uma respirada e volta a cair de novo. Só que eu acho que o ano que vem as coisas vão se recuperar mais rapidamente. Jorge, tu Pelo acredita menos. que tem como separar só
teve uma discussão depois do discurso do presidente, de um lado, pessoas falando que não, infectologistas dizendo que sim, é necessário isolar toda a população, tem que ficar em quarentena, e outros apoiam a quarentena vertical, digamos, só as pessoas que estão no grupo de risco, para que a economia continue a girar. Pelo menos aqui na cidade ao lado de Garibaldi, que é Farroupilha, parece que baixou um decreto para toda a cidade voltar, a economia voltar a girar, as pessoas voltarem a trabalhar. Aqui ainda não aconteceu isso. Eu espero que não, galera. Tem como Eu fazer espero que isso? Garibaldi continue. Olha, a experiência, agora, tudo é novidade nessa história, né? A gente não sabia como é que o mundo ia acabar, agora a gente já sabe como é que vai, né? Vai ser um vírus que um dia vai acabar com... Eu espero que daqui a 200 anos, mas o mundo vai acabar. Eu também. Sim. Mas a experiência que se ganhou com isso é que você tem que ter um período de ultra isolamento, porque nem a gente fosse japoneses, já se ultra disciplinado e tal, não há como você evitar o contágio. Eu estava vendo o pessoal de Israel hoje, aliás, estão fazendo um fake news aí, dizendo que Israel está tudo aberto, que essa coisa do Bolsonaro era criado em Israel. Nada disso, lá é radicalíssimo o isolamento social. As pessoas, para saírem distante a mais de 100 metros da sua casa, 100 metros, tem que ter uma justificativa qualquer, né? Acho que as exceções são o supermercado, acho que tem um índice de divórcio lá enorme, levar os filhos para o cônjuge, né? Na guarda. São pouquíssimas exceções. Os trens não estão funcionando, os ônibus só podem levar 10 passageiros, distantes, não podem ficar, e distante do motorista, o máximo possível do motorista. É uma coisa radicalíssima lá, mas tem que ser. É melhor a gente fazer isso e ter um processo de recuperação mais rápido, daqui a 1, 2 meses, do que ficar igual a Itália, que ficou ali, não, espera, não suspende, e está numa situação... os Estados Unidos hoje passaram a Itália em números de casos e já tem mais de 1.000 mortos e tudo indica que vai passar a Itália também. Mas hoje eles adotaram... Eles pararam com quarentena também no modelo dos Estados Unidos ou não? Não. Até porque a cabeça americana, desde a declaração de independência deles, o sentido da liberdade individual é muito forte, né? O cara tem um rifle na casa dele, né? E acha isso tudo ótimo, né? Então, para lá impor esse isolacionismo, tem que ter uma situação muito... E o Trump também, aqui entre nós, teve um posicionamento meio estúpido, né? Assim, meio Bolsonaro, assim, de a gente vai controlar, só que não. Nova York hoje talvez seja a cidade mais atingida pela pandemia. Quer dizer, não há... a humanidade envelheceu, Priscila, entendeu? A gente tem vários problemas que tornam uma parcela considerável da população vulnerável à pandemia. Quer dizer, quase 15% da população mundial tem diabetes. Mais de 50% das pessoas nos países desenvolvidos tem sobrepeso. O índice de obesidade mórbida é gigantesco. São pessoas que são vulneráveis à crise. Aqui no Brasil, hoje, cidades como o Rio, São Paulo, a gente chega a ter, em certos bairros, 22% da população acima de 60 anos. Então, faz a conta. 20% que você... Junta isso, os obesos, as pessoas que têm problemas cardíacos. Qual é a parcela da população vulnerável? É enorme. Então, as projeções são assim, pode ter 1 milhão de mortes no Brasil,
5 milhões de mortes nos Estados Unidos. Não é uma brincadeira. A não ser que a gente não dê valor à vida humana. Achar, tá bom, mas depois a economia vai se recuperar. Sei lá, a vida não é assim, não é? Acho que todo mundo tem que se sacrificar mesmo nesse momento. É uma agonia, mas isso vai passar. Está mostrando, a China mostrou que passa. Não vai ser dessa vez que a humanidade vai desaparecer. Mas tem que fazer a coisa correta. E do ponto de vista da economia, usar o bom senso. Quando tiver a curva descendo, a gente vai liberando gradualmente certas atividades. Não vai liberar show de rock, né? Não vai liberar aglomerações, isso não faz sentido. Certas restrições a gente tem que continuar por muito tempo. Beijinho, abraço, acabou. Acho que vamos tirar isso da nossa rotina. E tomara que fiquemos mais higiênicos também, né? Porque Isso, que a gente comece a lavar mais as mãos, álcool gel, que tem uma etiqueta do espirro, que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? Jorge, quero te perguntar, e a questão do dólar? O dólar está super alto, ele vai se normalizar, ele tem uma tendência a normalizar e a baixar, ou daqui a pouco vai ficar complicado, porque muita tecnologia depende de fora do país, né? A importação com dólar vai ficar bem complicado aqui para a nossa indústria. Como é que tu prevê os setores assim? Olha aqui, vamos dizer que os mercados se equilibram por oferta e demanda, né? Tem oferta de dólares e demanda por dólar. No caso do Brasil, a gente tem um mercado de câmbio muito especulativo. A gente tem um mercado mais especulativo do mundo. Por quê? Apenas 10% das negociações de câmbio no Brasil, Priscila, são realmente necessidade física da moeda. Eu tenho que pagar uma conta em dólar hoje, eu tenho que fazer vou receber um dinheiro em dólar hoje. Isso é 10% do mercado. 90% são transações relacionadas com o futuro, com a minha expectativa de quando vai ter o dólar. Então, a margem para especulação nisso é grande. Só que a gente tem ainda mais de 300 bilhões de dólares em reservas. O Banco Central tem um caixa em dólares que está aplicado em títulos do Tesouro Americano, mas que podem ser usados, né? Uma grave crise de cambial no Brasil, ou seja, que todo mundo ficasse desesperado. O que acontece? Num momento crítico, o ser humano, né, o investidor, ora ele se movimenta pela ganância e ora pela covardia. O capital tem momentos de muita covardia. E as pessoas ficam meio desesperadas e querem botar o seu dinheiro num ativo que eles acham que não vai desaparecer. Então, por isso, no passado, se comprava ouro, ficava com ouro dentro de casa. Você imaginou? Ouro não serve para nada. Nem para obturação de dentes serve hoje. Mas é um metal escassíssimo, né? Existe muito pouco, então ele se tornou essa referência. Então, a economia americana ainda é a maior economia do mundo, ainda é referência. Nesse momento, sempre há uma fuga em direção ao dólar. Então, houve, especialmente nesses mercados mais especulativos, uma busca por posições em dólar. O Banco Central, o que é que ele faz? Ele não deixa o mercado ficar escasso de dólar. Ele não deixa alguém querer comprar e não ter. Só que ele não interfere no preço da moeda. Se ela está subindo, paciência, vai subir. A única coisa que ele faz é garantir que esses dólares existam no mercado. Aí, com o tempo, aqueles que estão mais apavorados, né, eles... Não, peraí, será que eu não estou fazendo uma besteira? Aí se acalmam um pouco e fazem uma operação inversa. Então, o dólar está caindo já, acho que já está na faixa de 5, ainda é uma faixa muito alta. Ela não reflete a realidade da economia brasileira. A gente não tem um desequilíbrio em moeda estrangeira tão grande que justifique esse dólar mais alto.
ele deve ser... Exportação, tem alguma tendência da exportação ampliar, pelo menos aqui no Mercosul, em função disso Não, ou olha não? aqui, com US$ 5, qualquer um é competitivo. Com R$ 5 o dólar, tem gente nadando de braçada, entendeu? Quem exporta produto, o agronegócio, entendeu? São os ricos desse ano serão os nossos, as pessoas do agronegócio, porque eles não só a exportação, digamos de exportação, como os preços de exportação são referência para o mercado interno. Então, só não sobem na mesma proporção porque a gente, como tem uma situação recessiva, a demanda interna para o alimento, por certos alimentos, também diminui. Então, mas de qualquer maneira, se a carne estava barata, vai ficar cara, se algum produto, leite estava barato, fica mais caro, sabe? Em função da referência do dólar mais alto. Certo, então o agronegócio vai supervalorizar. Tem alguma outra área que vai ter crescimento em detrimento do turismo, por exemplo? Olha, a gente tinha o óleo e gás certamente ia ser uma das alavancas do nosso crescimento econômico. Isso porque o pré-sal, basicamente, tem dado resultados fabulosos. Você tem uma ideia, Priscila? Um poço no pré-sal dá 50 mil barris por dia. Não tem isso no mundo. É raríssimo. Você conta nos dedos tamanha produtividade. É um óleo muito bom, só que fica a 200, 300 quilômetros da costa. Né? Não é, tem que ter muita tecnologia para tirar. Mas isso vai tornar o Brasil quinto maior produtor de petróleo em 10 anos, em 5 anos. O problema é que a gente está meio azarado, né? Quer dizer, nesse momento que o Brasil, né, vai dar um pulo na área do petróleo, na área do gás, o gás vai se tornar um insumo industrial barato, importante para a indústria brasileira, vai fazer uma transformação na indústria brasileira, porque é um insumo que vai se tornar barato. Os preços desabam no mercado internacional, com pouca chance, possibilidade de subirem de novo. Aí a Petrobras tem anunciado hoje um corte de investimento, corte de produção, acho que as outras petroleiras vão fazer o mesmo. Então a gente está sem aquelas alavancas que eu estou te falando. Né? A gente podia ter um programa na área de infraestrutura. Mas quem é que vai hoje arrendar um aeroporto diante da crise que o setor aéreo, por exemplo, vai entrar? Quem é que vai arrendar uma rodovia se a gente prevê uma redução no movimento de veículos? Quem vai fazer uma usina hidrelétrica ou uma usina de energia solar? Então, esse que é o problema, a gente perder as alavancas do crescimento no curto prazo, a gente perde. Eu só espero que no segundo semestre, de fato, as coisas clareiem e essa coisa melhor. Agora, esse clima político que está no Brasil também prejudica isso, né? Porque fica essa... A gente sempre usa aqui no Rio o exemplo do Fla-Flu, né? Flamengo versus Fluminense. Vou usar Corinthians Não e tem São confiança, né? A gente fica assim, Grêmio pô, no final do ano, Internacional. invisto, não invisto? Será que já tem Isso até perturba. pessoas falando impeachment novamente? Isso deixa as pessoas meio instáveis, afinal, aí começa de novo todo mundo segurar o dinheiro, né? A equipe econômica é muito boa, correta, está fazendo o trabalho direito, mas a gente fica todo dia sabendo o que o presidente vai falar hoje, né? Que briga que ele vai arrumar. E é sempre... Mas eu estou prevendo, do ponto de vista institucional, o Congresso ganhar muita força em função disso. Tomara que lá o bom senso prevaleça. É difícil também, né? 500 e poucos Certo. E, Jorge, me diz deputados. uma coisa, a gente sempre é muito dependente de outros países, a nossa economia é muito instável, porque ela sempre depende do que está acontecendo ao redor do mundo.
falou Isso todo do mundo, isso petróleo, todo mundo. né? Não só não, Priscila. Todo mundo Falou do hoje depende petróleo de que todo estava mundo. dando um respiro para o país e que agora a gente deu uma decaída de novo, porque não adianta, né? O que outros setores teriam que se reforçar, se estruturar com força para que a gente pudesse se tornar realmente uma potência assim que superasse crises e movimentos externos? Ou isso não existe? Olha, se eu tivesse essa fórmula, eu ia vender hoje por 5 milhões de dólares. Acho, a economia ela é uma coisa intrincada, complexa, entendeu? Isso no passado a gente vivia só do café. Quando eu comecei no jornalismo, o cara mais importante da minha sessão era o repórter que cobria o Instituto Brasileiro do Café. Sabe por quê? 50% das exportações brasileiras eram de café. Então, se o preço do café subia, o Brasil melhorava. O preço do café caía, o Brasil piorava. Hoje não, o café é importante ainda, mas é 3, 4% da exportação brasileira. Né? A gente não tem nenhum produto que seja sozinho a salvação da lavoura. Tem que ser, é o conjunto da economia. A gente já ficou, meio que tem um processo ainda de urbanização no país que não se encerrou do ponto de vista, por exemplo, de a gente tem 70 milhões de moradias. Há 40 anos, em 1940, eram 2 milhões de moradias. Olha só como o número cresceu, né? E estão dizendo que ainda nos 30 próximos anos a gente precisa fazer 40 milhões de moradias. Então ainda tem um espaço muito grande para a construção civil, por exemplo. Né? Esse é um setor que tu Depende. acredita que daqui a pouco vai avançar? Moradias de todos os tipos, não só para a classe média alta, não só para as pessoas que têm renda, mas até aquelas que também. O ser humano gosta de ter uma caverna, né? O maior sonho. Mesmo os Verdade. jovens hoje querem mais mobilidade, não se apegam muito a um seu cantinho, né? Mas mesmo assim, no fundo, todos um dia sonham em ter isso aqui é meu, né? Então, ou também vão ter outras formas de aluguéis, arrendamentos, outras formas mais modernas de moradia, porque as famílias estão reduzindo cada vez. Por exemplo, para esse ano estava previsto muitos lançamentos no Rio, já estavam ocorrendo em São Paulo, de imóveis de 30 metros quadrados, que é para casal, para pessoa que mora sozinho, para pessoa que tem um filho só. É uma nova realidade, né? Que está se mudando no país. Ninguém, naquelas famílias enormes e tal, tende a diminuir e as pessoas querem ficar cada vez mais no seu cantinho, né? Mesmo Talvez até essa crise deu uma volta, as pessoas pararam para refletir o que daqui a pouco realmente importa na vida delas, né? Estava uma correria sem fim, ninguém olhava mais nem para os filhos, nem para o marido, nem para a esposa. Quem sabe a gente aprende alguma coisa com isso e a casa volte a ser algo importante. E, Olha, eu Jorge, sou uma pessoa muito a questão das otimista. companhias aéreas. Estava dizendo o seguinte, eu sou muito otimista do ponto de vista assim, do futuro da humanidade e sou muito pessimista do ponto de vista do comportamento humano. Eu acho que a gente volta e esquece isso rapidinho, é Esquece impressionante. tudo. Né? A gente muitas vezes não aprende. Sim, a gente vê pela história que as coisas se repetem e a gente não aprende, né? Pode até doer na carne. Mas é a questão do turismo. Talvez com a questão de muitas companhias aéreas talvez até quebrarem, não sei se tu tem já notícia de alguma coisa nesse sentido, tomara que não. Talvez o turista ele se volte mais para dentro do país. O que tu pensa sobre isso? Bom, você tem toda a razão. O turismo vai ter uma sacudida muito grande no começo. Eu acho que as companhias aéreas não vão quebrar, porque a crise é de todas, não é de uma ou outra. Realmente, essa é uma atividade
que vai ter que ter apoio das linhas de crédito oficiais, né, do BNDES, no caso do Brasil, lá fora dos seus bancos similares. Vão ter que renegociar dívidas, renegociar com fornecedores. É um impacto forte. Agora, Priscila, o problema do turismo é o mood, né? Você tem que estar num ambiente legal. Você está muito com a cabeça muito ruim, está triste. Você não vai, vou fazer uma viagem para a praia lá do Nordeste ficar sozinho. Imagina, você não vai mesmo. O turismo ele tem que estar ligado assim, à vontade de você conhecer um lugar, de visitar pessoas, amigas, ou de ter um lazer, uma coisa assim. Então, a retomada no turismo, eu não acredito que vai ser assim, sabe? Vai ter de imediato alguma coisa, porque as pessoas estão tendo que remarcar suas viagens, né? Mas não tem um acréscimo de demanda. Então, esse é um setor, acredito eu, que vai ser talvez o mais arranhado com essa pandemia, e a gente vai ter que olhar com ele com um certo carinho, com atenção, e ver o que é que pode ser feito sem paternalismo, né? Também muita gente pode querer se aproveitar da crise para... tem que ser uma coisa bem séria, mas isso está acontecendo no mundo inteiro, acredito eu. Certo. E Ontem eu claro estava que falando com... o turismo ele também está ligado, ele alavanca a gastronomia, ele alavanca a indústria de perfume, ele alavanca quem compra bolsa de grife, ele alavanca... ele tem uma série de vinhos, né? Vinhos... Sim, ontem eu então, estava falando com um chefe que também ele tem 3 mil empregos, né? Então, não, na verdade, acho que é 300 pessoas que trabalham com ele, ou 3 mil pessoas, não sei direito agora, depende mas dele. Deve ser 3 mil, deve depender dele, talvez, diretamente. talvez isso indireto, diretamente, mas é muita gente que daqui a pouco pode ser prejudicado tão logo, daqui a pouco, né? Logo ali. E aí eu me pergunto, será que todo mundo vai ter poder aquisitivo para poder frequentar os mesmos restaurantes que antes, tomar os mesmos vinhos? O estilo de vida do brasileiro na economia familiar, direto no bolso, vai mudar? As pessoas que de repente estavam numa classe média, elas vão sentir e vão ter que fazer restrições ou isso não vai respingar? Olha, Priscila, o nosso mercado, infelizmente, é muito da mão para a boca. Ou seja, a maior parte da população brasileira não tem poupança, né? Ou seja, o que ganha é o que gasta. Eu vi tem uma pesquisa que diz que 52% dos brasileiros não sabem quanto ganham por mês. Não é que ele não sabe fazer conta. Mais da metade da população, ou seja, mais da metade da população que trabalha. Tem que tirar aí as crianças, enfim. Da população que a gente chama economicamente ativa. Não sabem quanto ganham. Por quê? Não sabem mesmo. Não é que não sabe fazer conta. Que eles têm uma receita que voa, né? Ou ele trabalha no Uber, ou ele faz um serviço extra, ou ele não tem uma renda garantida, ele não tem aquele salário fixo. Então, essas pessoas... Formal. Não, às vezes até formal. Quer dizer, você tem um pequeno negócio, você é um profissional autônomo, mas você não tem aquele vínculo empregatício. Você não é um funcionário público, você não é militar, você não tem um emprego com ganho específico. Você vende automóvel, por exemplo. Então, você tem lá uma coisa, mas você ganha comissão. Então, eu não sei se esse mês eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos. A população brasileira ela é muito flexível no seu orçamento mensal por causa disso. Nunca ninguém sabe quanto vai ganhar. É diferente da Europa ou de um país desenvolvido, em que a renda é mais ou menos previsível.
Então, a gente já tem isso na nossa rotina, essa imprevisibilidade orçamentária doméstica. Então, aqueles que poupam, que podem gastar dinheiro assim, como você está dizendo, comprar vinhos, é uma parcela pequena da população, né? Eu acho que essa vai ser a que menos sofrerá do ponto de vista do emprego. A que vai sofrer é aquela que já compra vinho no Natal, no domingo de Páscoa, entendeu? É uma parcela muito pequena do consumo doméstico. A pessoa que comprava de vez em quando um iogurte grego vai comprar um iogurte. Estou chutando Isso, aqui. tem que fazer restrições, mas é quem já tem, Então, ganha menos, a base sempre vai ser mais então, a afetada. nossa recuperação, eu acredito que não vai ser muito diferente do que vinha sendo o consumo, não vai se reduzir muito em relação ao que já vinha, que já estava meio enfraquecido, não é? Já vinha com o consumo enfraquecido por causa de, como eu estava falando a você, a economia estava sem alavancas para crescer, ela estava sem válvulas de impulsionamento, estava sem gás para crescer, ela estava sem fatores motivadores, né? Mas estava se arrumando, estava se arrumando. É o que eu dizia, vai crescer 2, é o dobro do crescimento de 1. Vai crescer 3, é o triplo do crescimento de 1. Mas, pena que esse ano a gente... Itália, por exemplo. Desculpa, a Itália, Jorge, como é que eles estavam? E agora, com todas essas mortes, com toda essa paralisação, a indústria, acredito que eles tentaram ir mais longe e continuar o movimento da economia, mas aí se viram obrigados depois a paralisar de vez mesmo, e ainda estão. Como é que eles vão se recuperar? Né? Quanto tempo o turismo de lá também vai conseguir se reerguer? Olha, Priscila, tem 3 lugares na Europa que as pessoas sonham em ir, né? Londres, Paris e Roma. A gente diz o seguinte, que a Itália tem 50% das obras de arte da Europa. E 50% dessas 50% estão na Toscana, por exemplo, né? Florença. Então, eles têm um atrativo, eles têm a história do mundo, eles têm o Império Romano, eles têm a Renascença, Então vai enfim, ser muito fácil. a gastronomia, eles têm tudo. E depois o seguinte, 1 hora de voo, o cara está lá, entendeu? Os alemães estão ali, os austríacos, os franceses, holandeses. Então, se controlada a pandemia, evidentemente as obras de arte não vão desaparecer, né? As ruínas do Império Romano vão continuar lá. Enfim, Milão vai continuar sendo a capital da moda na Europa. Isso não é... O triste, que eu acho, é que os italianos devem estar sentindo, nesse momento, um povo fracassado. O que eu te falo, o muge, né, italiano, aquela alegria que a gente, pelo menos, tem esse estereótipo, eu acho que vai passar um tempo sem... Os italianos vão estar um pouquinho para baixo, natural, porque eles se sentiram o povo mais fracassado na Europa, porque eles foram a porta de entrada do coronavírus e eles não souberam reagir adequadamente. Estão reagindo hoje, estão reagindo. Eu vi uma entrevista do prefeito de Bérgamo. Bérgamo é o epicentro da crise, né? A Lombardia, aliás, que responde por 1/4 da economia italiana. E dentro da Lombardia são 3 cidades, a primeira Bérgamo, a segunda Brescia e a terceira eu já esqueci. E ele estava dizendo, tem 2 filhas estudando na Inglaterra. Ele trouxe as 2 filhas para Bérgamo.
agora, porque ele disse assim, elas vão estar mais seguras aqui do que na Inglaterra, que a Inglaterra exatamente foi, depois da Itália, o país que mais negligenciou no combate. Então, eles agora que vão sentir problema. Ele tirou da Inglaterra de meninas, eu acho que elas devem ser universitárias, e trouxe para Bérgamo. Olha, tem um cartazinho aqui, vendo? É um amigo meu que já morreu. Certo. É um diploma de gastronomia. Mentira, quem cozinhava aqui era uma caseira que eu tinha. Mas eu que ganhei o diploma de chefe. Ele era de Bérgamo, né? Ele já faleceu, infelizmente, o Giancarlo. Ele me dizia que lá é uma cidade muito característica, né? Ela tem uma personalidade muito própria. E eu acho que eles resistiram a aceitar a ideia de que iam ter que parar e pagaram um preço altíssimo. Né? Portanto, a economia ela vai, obviamente, se reforçar lá, mas a memória deles vai ficar bem abalada. Né? Porque, aí, por exemplo, pode prejudicar um pouco o turismo, né? Um pouco o turismo. Eu me lembro de Portugal, que é um exemplo legal do turismo, né? Portugal sempre foi um lugar ótimo para a gente visitar. A gastronomia ótima, a gente entende ali o que eles falam, de vez em quando, né? A gente não entende, mas quase sempre nos entendemos. Né? A língua é muito parecida, né? A nossa com a deles. Eles são um país que tem mais reminiscências da Idade Média, ou seja, qualquer cidadezinha que você for, você vai ver uma coisa histórica. Mas era um povo melancólico, aquela coisa, entendeu? Aquela tristeza na alma. Então as pessoas fugiam um pouco de Portugal. Hoje é um país alegre. Porto é uma cidade alegre, Lisboa é uma cidade alegre. Mesmo o interior é alegre. Aí as pessoas têm vontade de ir, né? E também é um país mais quentinho, etc. Então, a Itália agora pode sofrer um pouco se a tristeza se apossar da alma dos italianos. O sul da Itália não está sofrendo tanto, né? O sul não está sofrendo tanto. Pode ser que se compense. Roma está sofrendo menos. Certo. E, Jorge, aquelas teorias... Mas, olha, de qualquer maneira, eu sugiro aos teus conterrâneos que têm família lá, passar um tempo, adia para o ano que vem a visita à Itália. Adiar, sim. Adiar. Porque... Mais seguro. E a questão da China, né? Aquelas teorias conspiratórias dizendo que eles teriam se usufruído dessa pandemia para até crescer e comprar ações. Como é que eles ficam nessa situação? Né, para a gente ir encerrando aí. Como é que tu imagina? Olha, Priscila, um amigo meu sempre diz que quem acredita em teoria conspiratória acredita em todas as teorias conspiratórias, entendeu? E aí qualquer coisa cola. Eu acho que é uma maldade com os chineses. Os chineses ficaram isolados durante aí 200 anos, sei lá, uma parcela importante do mundo da era moderna. Mas dizem que, assim, em 20 séculos mais ou menos, claro que não existe estatística precisa sobre isso, é tudo simulação. Eles lideraram a economia mundial em 17 séculos. Ou seja, eles sempre foram líderes da economia mundial, eles sempre tiveram avante, sempre foram... E, por incrível que pareça, eles sempre se relacionaram muito bem com seus parceiros comerciais. A China sempre tratou os seus parceiros comerciais de uma forma correta, né? Eles até foram muito maltratados por isso, né? Até hoje a gente fala, um negócio da China. Ou seja, a gente passava para trás os chineses durante décadas, né? Isso é uma coisa do século XIX, é um negócio da China. Não tem um país que pouco agrediu seus vizinhos naquela confusão toda da Ásia,
raríssimos foram os casos de agressão militar chinesa aos vizinhos. Lá naquele território chinês, a Manchúria, o Tibete e tal, houve agressões, mas fora dessas fronteiras ditas chinesas, agrediram um pouco, não teve guerra sino-russa, não teve guerra China contra Japão, foi ao contrário, o Japão que agrediu a China. Então, os chineses, eles querem fazer negócio, eles querem crescer, aliás, precisam, eles têm que alimentar e inserir no mundo moderno, né, nas comodidades do mundo moderno, milhões de pessoas. Em 3 décadas, 500 milhões de pessoas saíram do campo para as cidades. Olha, eu fui a Pequim, acho que há 2 anos, eles estavam no 5º anel rodoviário. E lá é assim, onde é que você mora? Eu moro no 4º anel, moro no 3º anel. 7 milhões de pessoas se movimentam, 7 milhões de veículos se movimentam por dia em Pequim. Então você tem que... e essas pessoas agora que estão tendo televisão, geladeira, papel higiênico, escova de dente, estão comendo carne 2 vezes por semana, tomando café. Então, essa coisa que a China vai dominar o mundo, eu não sei o quê, não, eles estão recuperando o papel que eles sempre tiveram em 17 séculos de 20. É uma posição de destaque e tal. Agora, é o país que eu menos temo, para te dizer a verdade. Assim, não temo essa coisa maquiavélica de que vão... E até para derrubar a economia americana, eles vão ter que suar muito. Certo, vai demorar muito e tem que acontecer algo muito pior, assim, talvez, para dar uma reviravolta tão grande. Eles têm um idioma que ninguém fala, só eles. Eles têm muita dificuldade em romper certas barreiras, né? Eles ficaram isolados tanto tempo. As mulheres lá desaprenderam a se maquiar, Priscila. E aprenderam muito rapidamente também. Aprenderam que as avós deixaram de ensinar as mães as filhas, e não sabiam se maquiar. Agora você vai a Pequim, no verão, as meninas estão de short pequenininho, entendeu? Todas cabelo arrumado. Foi muito rápido também esse processo lá, né? Mas no campo ainda vivem, sei lá, 600 milhões de pessoas, muito atrasadas. Então eles têm que fazer um esforço para crescer. A live tem duração de 1 hora, tá? Então a gente está chegando no fim. Ah, é? Já passou 1 hora? Isso, tem até 1 hora. Então, não foi 15 minutos só? Se tiver alguma mensagem de otimismo para gente, ou estoque, papel higiênico. Não, né? Não, sem estocar nada. Uma das coisas boas que o Brasil tem é que a gente é um país com um grau de dependência de insumos externos muito, muito pequeno. Muito pequeno. A gente pode até fechar a fronteira aqui e viver razoavelmente bem. Pode até fabricar remédios se quiser. Aqueles essenciais a gente consegue fazer. Então, do ponto de vista de abastecimento, não há qualquer risco da gente ficar sem... o meu queijo suíço. Bom, aí também é ridículo. Mas aquelas coisas que a gente precisa para viver, certamente isso não meio que torcer para que a crise seja breve, para que não há como impedir um certo desemprego, uma queda no consumo, não há como impedir que algumas empresas não resistam, não há como. Mas, por outro lado, todo o sistema de amparo à economia vai ficar melhor nos próximos meses. Crédito mais barato, crédito mais disponível, alguns insumos vão baratear, outros não, naqueles que estão atrelados ao dólar.
E a gente tem um pouco O fim do mundo foi adiado, não vai ser dessa vez ainda, né? Certo. Jorge, temos 10 segundos. Então, te dou um grande abraço. Um Fique bem, abraço a muito todo mundo obrigada por aí. aceitar meu convite. Foi um Obrigada, gente, prazer. por quem participou. Abração, viu?